Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório do Ministério Apacental de Nova Iguaçu. Vamos lá? Vou colocar aqui. Peraí. Subção é um pouquinho... Ah, não. Começa não, vai. Opa. De vocês, além de mim, queridos e queridas, príncipes e princesas do Senhor, se Jesus, em qualquer coisa ou em qualquer lugar que Jesus mandar você entrar, você entra, sim ou não? Eu entro, levanta a mão de que eu entro. Se o anjo quer fotografar você de mão levantada, dizendo, eu entro. Não senhora, abre a mochila. Não senhora, olha o que você está levando para a escola. Você está levando Centro a cachorra comercial, pra escola, né? Amém. Agora, eu falei que era a última pergunta, mas não é. A última pergunta é o seguinte: nós acabamos de dizer, de concordar, até a meu pedido, tá certo? Que nós entraríamos no barco onde Jesus está, diga amém. Você vê a meu pedido, ele até reconheceu que foi ele que pediu para as pessoas concordarem. Mas as pessoas concordam porque ele pediu e não concordam por elas pensarem se vão entrar ou não. Mas é pedido dele. Então vocês vejam bem. Nós nos sujeitaríamos a fazer o que Jesus manda, sim ou não? Ok. Nós não temos nenhum problema de entrar no barco e ir para qualquer lugar, sim ou não? Mas pergunta para o seu irmão, porque esse é o nosso tema nessa noite. E se o itinerário desse barco for uma tempestade? Você vê que as pessoas são guiadas a perguntar o que ele quer que a pessoa pergunte para frisar bem na pessoa o que ele vai falar, qual é a mensagem que ele vai passar, usando textos isolados da Bíblia, versículos isolados, para poder passar a mensagem que ele quer para a pessoa continuar no engano da religião. Então vocês vejam, essa é a única oportunidade que a pessoa tem de falar no culto. Mais de falar na pregação, mas é falar o que ele quer que a pessoa fale. O que o líder direciona a pessoa a repetir é falar. Vocês vejam que a pessoa não está pensando ali para falar o que ela está pensando. Ela simplesmente está sendo induzida a repetir uma coisa que o líder religioso manda as pessoas repetirem. Então vocês vejam que é uma coisa que a pessoa não pensa. A pessoa simplesmente faz o que o líder manda. Vamos continuar. Nós acabamos de dizer e afirmar que nós entramos no barco que Jesus está, que a gente não tem problema de cumprir sua vontade. E o barco, gente, estava cheio de gente abençoada. 12 discípulos. Vocês vejam bem, amados. Cumprir a sua vontade. Mas qual a vontade que ele vai falar aí da pessoa cumprir a vontade na tempestade? Porque a vontade de Yahushua é que a gente ajude o próximo. Porque é isso que a gente vai ser cobrado. É isso que Yahushua vai dizer que nós fizemos para ele. Mas qual é a vontade que ele vai falar aqui no sistema religioso de Jesus? Cumprir a sua vontade. Qual a vontade que a pessoa tem que cumprir aqui no sistema religioso para fazer a vontade de Jesus? Desse Jesus que ele prega, porque ele não prega Yahushua. Se ele pregasse Yahushua, ele não estaria aqui na condição de pastor, sendo chamado de pastor, sendo que ele não é pastor. Ele não estaria no templo físico, porque Yahushua não entrou em templo feito por mãos de homens, e nem tampouco o Pai habita aqui. Então vocês vejam que para cumprir a vontade de Jesus na tempestade, é mesmo que a pessoa esteja na tempestade, ou seja, enfrentando o momento dessa vida temporal, que são tempestades físicas, problemas físicos que eles botam como espiritual, o cumprir a vontade de Jesus que ele está falando aí é você ir na igreja, você buscar Deus orando
atos religiosos, de você ler a Bíblia, não ler a Escritura, não, você ler a Bíblia, de você evangelizar, levar pessoas para a igreja, você se batizar, você tomar ceia, você dar dízimos e ofertas, principalmente dar dízimos e ofertas para contribuir com a obra de Deus, certo? Que eles falam que é a obra de Deus, no templo físico. E sendo que a obra de Yahweh é uma só, como a gente já viu várias vezes, em vários vídeos, que a obra de Yahweh é uma só, escrita em João 6,29. A obra de Yahweh é que creiais naquele que ele enviou, ou seja, a obra de Yahweh é que a gente creia em Yahushua, é que a gente creia que o Pai enviou o Filho. Essa é a obra, tá? Então vocês vejam que cumprir a vontade de Jesus que ele está falando aqui é cumprir atos religiosos, mas que o verdadeiro não aceita. Por quê? Porque nós não seremos cobrados naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, a gente não vai ser cobrado assim. Vinde, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor, né? Entre para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo, sabe? Por quê? Porque você foi num templo físico, você ouviu o Marcos Gregório pregar sobre o barco da tempestade, você deu dízimos e ofertas, você jejuou, deixou de se alimentar para poder ser mais espiritual, sabe? Você subiu ao monte, você orava de madrugada, né? Você jejuava, você praticava esses atos, então entre no gosto do Senhor. Não é isso que está dizendo, amados. Nós seremos cobrados o que Yahushua quer que a gente faça, que é ajudar o próximo. Ele disse, por quê? Qual o motivo que ele disse em Mateus 25? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de comer. Estive nu e vocês me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês foram me visitar. Vocês cuidaram de mim. E aí os justos dirão, mas Senhor, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente, quando? E nós fizemos isso para ti? E ele dirá, em verdade te digo, que quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então esta é a vontade de Yahushua, que a gente faça ao próximo, que a gente ama ao próximo como a nós mesmos, porque ele mesmo disse, ame ao próximo como a si mesmo. Mas para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro, para a gente amar o próximo. Então vocês vejam que essa vontade de Yahushua é que a gente ama o próximo como a nós mesmos. Mas a vontade que ele está falando aqui não é a vontade de amar o próximo como a nós mesmos, mas é a vontade de Jesus aqui, ó, que habita nesse templo, de cumprir atos religiosos. Então vocês vejam que foge do que está na Escritura e foge do que Yahushua nos ensinou. Vocês vejam que é contrário do que está na Escritura, tá certo? Praticar atos religiosos, o pai não aceita isso, como está escrito em Amós 5, e nem tampouco o filho. Por quê? Porque o filho, ele está no pai e o pai está no filho. O filho, ele anda no espírito do pai. Assim como nós andamos no caminho que é Yahushua, sendo guiado pelo espírito do pai. Por quê? Porque Yahushua é o caminho, e o pai habita em nós, assim como o pai habita no filho, o Espírito, o mesmo Espírito habita em nós. Por isso que Yahushua disse que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, assim como nós somos um. Por quê? Porque Yahushua é um no Pai, no Espírito, no entendimento. E nós, no Espírito, somos um no Pai e no Filho. Então vocês vejam que foge do que está escrito na Escritura, o que o Marco Gregório está falando. Então vamos aqui continuar. Olha só, as melhores pessoas para você e eu convivermos estavam dentro daquele barco. Pedro, Tiago, João, Tomezão. Olha aí, tá tudo dentro do barco. Jesus diz, entrem no barco. Mas há uma coisa que Jesus não falou. O que, pastor? Jesus não disse para eles que o barco chegaria do outro lado? Sim, mas Jesus não falou para eles que no percurso, que no itinerário rumo ao outro lado, eles iriam se deparar com uma grande tempestade. Põe uma das mãos no ombro do seu irmão. Eu quero, antes de ler a palavra agora, eu quero profetizar. Põe uma das mãos no ombro do seu irmão e diga, eu profetizo em nome de Jesus.
Fala, eu profetizo em nome de Jesus. Ainda que hoje, ainda que nesse tempo, você tenha entrado no barco da tempestade, eu quero que você nunca mais esqueça isso. O Senhor é maior que a tempestade, é maior que o barco, é maior que a natureza, é maior do que qualquer coisa. Essa tempestade pode até parecer que você e eu estamos sozinhos, mas não estamos. Ele está de olho em nós. Ele está... Então, vocês vejam que ele está profetizando, mas é tudo coisa física. Qual é a tempestade que ele está falando? Né? Por quê? Porque os discípulos estavam no barco? Estavam. E a Ruxa estava no barco? Estava. Mas a tempestade que eles enfrentaram foi física. E a Ruxa acalmou o mar físico. Ah? Mas qual é a tempestade que ele vai falar aí? É o que eu disse no vídeo anterior. Né? A pessoa está passando tá desempregada, então ela vai ligar a tempestade como o desemprego. O outro tá com o filho nas drogas, vai levar a tempestade, o filho tá nas drogas, então isso é a tempestade. O outro, marido bate, espanca, então a tempestade é o marido que bate e espanca. Então vocês vejam que ele está levando tudo no físico, e as pessoas vão entender a tempestade que ele está falando no problema que ela está enfrentando, porque cada um de nós passa por problemas. Entende? Então, se eu estivesse no sistema religioso hoje, e eu ouvisse uma pregação dessa, estivesse cega, no engano da religião, eu iria levar que a tempestade que eu estou passando é esse problema na minha vista, porque só esse ano eu operei 2 vezes. E que eu não consigo mais ler um livro físico, porque eu sinto dor nas vistas. Então, eu ia ligar que o meu problema, né, a tempestade da minha vida, nessa vida temporal, é o problema da minha vista. E sendo que a Ruxa, ele acalmou a tempestade física, foi no físico. Agora, qual é a tempestade no espírito? A tempestade no espírito é quando a gente permanece ali, ó, mesmo os familiares estão rejeitando a gente, não aceitando a verdade, e nós continuamos ali proclamando a verdade, e eles falando que nós somos loucos. Isso é uma tempestade no espírito. Por quê? Porque a gente está permanecendo ali, ó, em Arusha, no caminho que é Arusha, tá certo? Só que a tempestade que ele está falando é tudo no físico, ele não está falando nada no espírito, ele está falando tudo físico. As pessoas vão entender os problemas físicos, os problemas cotidianos que ela está passando, como se fosse a tempestade. Então, cada um vai interpretar a sua tempestade que está passando no momento, nessa vida temporal. Então, vocês vejam que são pregações que eles interpretam pessoalmente a Bíblia, né? Porque a escritura, ela não é de interpretação pessoal, como a gente viu no vídeo anterior, mas ela é de interpretação no espírito, que o espírito que interpreta, o que está no espírito, e que é uma interpretação só, que é no espírito, tá? Porque o espírito nos guia toda a verdade, e a Bíblia não. Então, ele interpreta aqui do jeito, e cada um vai pegar a sua interpretação no problema que está passando nessa vida temporal e vai passar isso para o problema temporal, e aí a pessoa vai ficar conformada porque, eu estou passando uma tempestade, então essa tempestade que eu estou passando, né, do meu problema de vista, que eu operei 2 vezes, mas Deus é fiel e eu vou ser curada e tal, e aquela... Mas, gente, isso é físico. Isso não é tempestade no espírito, isso não tem nada a ver com o espírito. Isso é físico, são problemas cotidianos que cada um de nós passa e que eles botam somente como se os evangélicos só passassem por isso. Tá certo? Então, uma pessoa tem o mesmo problema que eu, mas ela é evangélica, ela tá passando tempestade. Mas eu não sou mais evangélica, né? Então eu sigo a Yahushua. Então eu não tô passando tempestade, não. Porque eu estou desviada, eu estou afastada dos caminhos do Senhor, que é o caminho da igreja, que eles falam. Então eu não estou passando. Aí um espírita tem o mesmo problema que eu, mas o espírita não está passando por problema não, por essa tempestade não, porque o espírita não é evangélico. Mas o ateu... Não, o ateu também não está passando por tempestade não. Isso aí é um problema cotidiano dele. Tá certo? Então, por quê? Porque ele não crê em Jesus, ele não crê em Deus, então ele não tá passando por tempestade, não. Isso aí é o quê? Então, não, o que ele tá passando não é tempestade, o que ele tá passando é um problema cotidiano dele. Mas os evangélicos não, os evangélicos é um povo exclusivo, que eles passam por tempestade, que eles pegam tudo físico, que é o problema cotidiano, e passam por espiritual. Amados, isso é ilusão, isso é engano da religião, amados.
Vocês vejam que eu digo isso porque eu fui evangélica há 46 anos. E eu achava que o problema que eu passava era problema espiritual, que era Deus me avivando para eu ser mais forte espiritualmente. Mas a pessoa um espírita, um macumbeiro que passava por o mesmo problema, não, isso aí não tá. Eu tô dizendo de mim, eu tô falando que os evangélicos pensam assim, eu tô falando de mim, como evangélica que eu era, porque eu pensava assim, a pessoa que era um macumbeiro tinha o mesmo problema, mas ele não passava na prova não. Por quê? Porque ele não crê em Jesus. E mal sabia eu que eles também creem em Jesus, porque o mesmo Jesus que é adorado aqui no templo físico evangélico, é adorado também no templo de Macumba. Que eles batem ponto para Jesus. Eu vim descobrir isso depois que eu saí do sistema religioso. Então vocês vejam que é o engano da religião que leva as pessoas a acreditarem na mentira, e por isso que o apóstolo disse que eles terão comichão nos ouvidos e preferirão a mentira a acreditar na verdade. Por quê? Porque eles querem ouvir esse tipo de pregação. Que Jesus está no barco e ele vai acalmar a tempestade, então Jesus vai acalmar a tempestade da minha vida, então eu estou desempregado, Jesus vai acalmar essa tempestade, então meu marido me bate, me espanca, me trai e tal, e é violento comigo, mas Jesus ele vai acalmar essa tempestade, meu marido vai ser um homem de Deus, eu creio nisso. Gente, eu vivi 12 anos casado com um homem que eu sofri muito. E eu sempre ali esperando em Deus, que Deus vai transformar a vida do meu marido, ele vai ser um homem de Deus. E eu, a ponto de eu esperar um líder religioso para me liberar, me divorciar, porque eu estava em depressão profunda, e se eu não me divorciasse, eu já estava morta de depressão. A ponto de eu pensar em tirar a própria vida, de eu ouvir Terron falando para mim, tira a sua vida, se joga aí debaixo desse ônibus. Eu ouvia, gente, eu ouvia. Se joga. E eu só ficava assim, o sangue de Jesus tem poder, Jesus não merece. Jesus não merece que eu me mate, porque eu ainda estava preso no sistema. E enquanto o líder religioso, que se denomina pastor até hoje, não liberou eu me divorciar, eu continuava ali, ó, com ele, com meu ex-marido sofrendo. Vocês vejam que é um engano e as pessoas ficam acreditando nessas mentiras de que Jesus vai transformar, de que Jesus vai... E sendo que Yahushua, ele só transforma aquele que quer. Não adianta você chegar para o evangélico, para uma pessoa e falar, olha, você é o templo do Espírito. Se você não for para a igreja e você for para o caminho que é Yahushua vai te levar ao Pai e você vai ser cheio do Espírito. Tá? E você vai ter uma vida transformada de glória em glória no Espírito. Não adianta você esperar. Não, eu creio. Por quê? Porque basta a pessoa querer, a pessoa entender e crer. Não basta a gente chegar e falar e a pessoa falar, e a pessoa não crer. Né? Como eu falo para muitas pessoas, olha, nós somos o templo. Não, eu sei que eu sou o templo do Espírito, Elisete, eu creio que eu sou o templo, mas eu vou no templo adorar a Deus. Então não adianta a gente forçar a barra com a pessoa. E a Ruxa, ele transforma aquele que quer ser transformado, transforma aquele que quer andar no caminho. Ah? Então não adianta a gente forçar a barra, o que adianta é a gente falar a verdade, porque depois naquele grande dia não vai ter como a pessoa dizer que não sabia. Não vai ter como a pessoa falar, olha, desculpa aí, Arro, foi mal, sabe, Arro, mas eu não sabia. Não vai ter como, amados. Mas eu pensava que o nome de Jesus é um nome estranho, sabe? Eu pensava que o nome de Jesus é um nome de macumba. O nome Yahushua é o nome de macumba. Eu já ouvi isso, gente. Pessoas relacionando o nome Yahushua como o nome de macumba. Vocês vejam bem a cegueira das pessoas. Então, as pessoas não pesquisam porque acham um nome estranho. Que nome é esse? Nome estranho. E não pesquisa. E aí as pessoas não pesquisam, mas não vai ter naquele grande dia aqueles que ouviram a verdade. Não vai ter naquele grande dia desculpa de eu não sabia. Porque a pessoa saber uma coisa, agora a pessoa não pesquisar é outra. Porque independentemente da pessoa saber ou não, cabe a pessoa pesquisar se o que a gente está falando bate com a escritura está correto ou não. Mas o problema é que a pessoa não quer pesquisar, não quer saber e quer continuar no engano da religião, presa
emocionalmente, presa espiritualmente. Por quê? Porque a mente é presa, amados. E a Ruxa nos liberta na mente. A pessoa começa a pensar. Quando ela sai do sistema, ela liberta totalmente do sistema. Então a pessoa começa a pensar. Por quê? Porque a Ruxa nos dá ferramenta para a gente pensar e para a gente pesquisar por conta própria. Então vocês vejam bem, naquele grande dia não vai ter como a pessoa falar que não sabia, né? Mas vamos continuar aqui, que ele vai falar. Está de olho em nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí lá vem ele falando essas línguas, né? Que não é a língua do Espírito, porque o Espírito, ele nos guia a toda a verdade e de maneira que a gente entende. A língua, como a gente lê em Atos 2, como eu já li em vários vídeos para vocês, mas vocês podem pegar e ler a Bíblia, vocês vão ver que essas línguas estranhas que eles falavam, que eles estavam ouvindo, não era eles estavam falando línguas estranhas, essas línguas aí que ele está falando aqui, que ninguém entende, nem ele entende o que ele está falando aqui. Mas essas línguas são idiomas que as pessoas não entendiam, tá? Os apóstolos estavam anunciando as grandezas de Yahweh para 120 pessoas em Jerusalém, e dessas pessoas tinham várias pessoas de várias nacionalidades e que falavam outros idiomas que não falavam o idioma dos apóstolos, tá? E aí o que aconteceu? Eles ficaram perplexos porque o apóstolo estava falando no seu idioma, na sua língua materna, anunciando a grandeza de Yahweh, e cada um deles estava entendendo no seu próprio idioma. Por quê? Porque o próprio Espírito estava traduzindo o que os apóstolos estavam falando nas línguas deles, estava traduzindo para cada um nas suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu. Então essas línguas aqui, ó, são línguas de demônios, invocando orixás. E que, diga-se de passagem, Jesus é orixá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Pesquise quem é Jesus na Macumba. Eu já mostrei vídeos mostrando quem é Jesus na Macumba. Mas vocês pesquisem bem. E aí vocês vejam se as línguas que eles estão falando aqui se bate com o que está na Escritura. Porque a Escritura diz que o nosso culto é racional. Se o nosso culto é racional, nós temos que saber o que a gente está fazendo. Como é que a gente vai falar uma língua que a gente não sabe? Não existe, amado. Não bate com o que está na Escritura. Está fora do que está na Escritura. Vamos continuar. Sabe, queridos, nessa noite, você e eu precisamos tomar esta decisão. Qual, pastor? Você não pode mais. Domingo você quer entrar no barco, na segunda você quer sair, e na terça você diz que está furado. Não! Aleluia! Estende uma das mãos. Ah, meu Deus, Espírito Santo, eu profetizo em nome de Jesus, o teu barco pode até estar passando, atravessando uma violenta tempestade, mas o Senhor sabe onde você vai chegar. Vocês vejam que é tudo físico. Até agora ele não falou nada no espírito. Está falando do barco, tudo problemas físicos. Então cada um vai interpretar da sua maneira, com o problema cotidiano que cada um está passando no momento. Vocês vejam que não tem nada no espírito que ele está falando aqui. Inclusive até essa língua que ele falou é física. Vocês vejam que ele precisa falar físico para poder dar um parecer de que ele é um homem de Deus e ele é um homem espiritual. Então a pessoa, para ser espiritual, tem que falar essas línguas. Vocês vejam bem. E sendo que a Escritura diz que ele não vê o exterior, mas ele vê o interior. As pessoas falam essa língua e as pessoas pensam, ele é espiritual. Vocês vejam bem. E aqui, ninguém que está aqui é espiritual. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não podemos ser espiritual. Porque nós não somos espírito, nós somos alma. Nós somos alma, dotados de sentimentos, em que o espírito habita em nós, almas, e nós que somos almas habitamos no corpo físico,
que que é corruptível esse corpo que nós temos, mas que nós teremos um corpo glorificado, que é uma casa, que é o corpo. Que quando a Escritura fala que o Pai está preparando lugar, morada para nós, né? Que e a Ruxa fala em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, eis que vou preparar lugar. Essa morada os evangélicos interpretam como mansão. Você fez a obra de Deus, tipo, a obra de Deus é atos religiosos, então você vai ter uma mansão no céu, e sendo que o corpo, a morada que Yahweh está preparando para nós é o corpo glorificado, que é a morada de nós, alma. E nós, alma, temos o Espírito que habita em nós, que nos orienta em toda a verdade. Então vocês vejam que o engano da religião que eles falam. Né? E aí, para ser espiritual, a pessoa tem que falar em línguas. E sendo que nós não somos espirituais, nós andamos no Espírito. A Escritura não diz. Quando o apóstolo fala, vós que sois espirituais, ele não quer dizer que nós somos espírito, que nós somos espiritual no sentido de ser espírito, mas que nós andamos no Espírito, que nós somos da visão espiritual, não na visão carnal. Não na visão física de um templo, mas nós somos da visão espiritual do Espírito, que nós pertencemos ao Espírito, tá certo? Que nós somos guiados pelo Espírito. Tanto que na Escritura não diz assim, sejam espirituais e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Não está assim. A Escritura tá, andai no Espírito e jamais satisfaça as concupiscências da carne. Por quê? Porque aquele que anda no Espírito não vai satisfazer a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne está mortificada e o Espírito está vivificado. E o Espírito que vivifica em nós é que pratica o fruto do Espírito em nós. É assim que está na Escritura, amados. Então vocês vejam que até essa língua que ele fala aqui, que ele diz que é a língua do Espírito Santo, e que realmente é do Espírito Santo que habita aqui, não é do Espírito de Yahweh. Você vê que até essa língua é física, porque ele precisa falar e a pessoa precisa ouvir ele falando essa língua que ele não entende o que ele está falando, e que essa língua é invocação de orixás, de espíritos demoníacos, e que, diga-se de passagem, se um homem desse colocar a mão na cabeça de alguém que está andando no Espírito de Yahweh, eles caem endemoniados. Eles caem. Por quê? Porque o Espírito que habita aqui, são espíritos de demônios, que habitam nos templos físicos, são lugares, abadias, moradas de demônios. Então vocês vejam bem como é que a coisa é séria. A coisa é muito séria. Vamos continuar. O vento contrário não é sinônimo da ausência de Deus. Repita por gentileza, diga. O vento contrário não é sinônimo da ausência de Deus. O vento contrário é sinônimo do tamanho da vitória que você vai receber. Vocês vejam que ele está falando, eu vou até parar por aqui, né? Porque já vai dar 30 minutos. Mas o vento contrário que ele está falando é o vento da tempestade, são os problemas do cotidiano, do dia a dia. Ele não está falando de ventos, ele está falando tudo do físico. E aí ele está falando que o vento contrário é sinônimo da vitória que você vai receber. Mas qual vitória? A vitória que ele está falando é a vitória nesse vento, desse problema que você está enfrentando, e que você vai ter a vitória desse problema físico, desse problema terreno. Ele está falando nada no espírito, tá certo? Porque a vitória na Escritura é a morte. E a promessa também é é a vida eterna. Que Yahushua nos prometeu. E Yahushua é a promessa por quê? Porque Yahushua nos prometeu a vida eterna. Mas para a gente herdar a vida eterna, nós temos que permanecer no caminho que é Yahushua, andando no Espírito. E ao vencedor darei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse. Mas quem vencer? Quem vencer? Quem permanecer no Pai e no Filho. Tem que permanecer no Pai e no Filho. A vitória que o apóstolo Shaul teve foi o quê? Qual foi a vitória? A morte. Quem matou o apóstolo Shaul? Líderes religiosos. A vitória que Pedro teve foi qual? O apóstolo Pedro? A morte. A vitória que Estevão teve foi qual? A morte. Quem matou esses homens? Líderes religiosos, junto com políticos.
Estavam todos juntos. Maçons, líderes religiosos, políticos, todos juntos mataram. E quem matou Yahusha? Qual foi a vitória que Yahusha teve? Qual foi a obra que Yahusha veio cumprir? Que ele disse, eu vim cumprir a obra de meu pai. Foi qual? Foi a vitória que ele teve, que foi a morte no madeiro para nos dar vida eterna, amados. Mas a vitória que esses homens falam, esses líderes religiosos, que dizem que são pastores, mas não são mercenários. A vitória que ele fala é o quê? A vitória nessa vida terrestre, nessa vida, essa vida cotidiana. Então vocês vejam que foge do que está na Escritura. Tá certo? Então, amados, que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Por favor, dê o like, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Tá certo? Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahusha, até a próxima.